Fala galera, seja muito bem-vindo aqui ao canal do Lucrando com MMA. Dessa vez a gente vai fazer uma análise completa, tá, sobre todas as lutas do UFC 300. Lembrando, se você é novo por aqui, já peço para você deixar seu like, se inscrever no canal e, se possível, também deixar um comentário aí que fortalece bastante a gente no engajamento, tá certo? Bom galera, se você não sabe, aqui o canal, o propósito é buscar apostas no mercado de MMA, né? O canal é 100% voltado, né, para o mercado de apostas, né, no nicho de MMA. E o UFC 300 é uma baita oportunidade, né? O card está repleto aí de lutadores, são pelo menos 12 ex-campeões e campeões, né? Ou seja, lutadores que já tiveram ou estão com o cinturão. Então é muito recheado assim de oportunidades, de boas lutas, né? E a gente vai aí tentar desmembrar e fazer aí várias operações em conjunto aí, analisando, fazendo comentários, fazendo alguns comparativos. Então vamos com tudo. Já peço aí para você entrar na descrição aí, entrar no meu grupo do Telegram. E claro, se você quiser meus palpites personalizados, minhas entradas mais seguras, múltiplas, tudo isso, né, as entradas que eu mesmo faço, eu te convido para você acessar o meu grupo VIP. O link tudo certinho lá na descrição, tá certo? Então vamos lá, galera. A gente começa o card preliminar aqui, né, uma luta agora no peso galo, né, entre o Deiveson Figueiredo contra o Cody Garbrandt, né? O Deiveson Figueiredo, que lutava na categoria dos pesos moscas, né? Ele subiu para a categoria do peso galo, né, onde ele venceu o Rob Font. Enfrenta um Cody Garbrandt, né? Um Cody Garbrandt aí que é bem instável, por assim dizer, vem de 2 vitórias contra caras bem, né, um nível um pouco abaixo assim, mas é um cara que tem lá suas qualidades, suas virtudes, né, isso é um fato. E o que eu trago aqui para essa luta é o seguinte: eu vejo uma vantagem muito clara no sentido de fisicamente falando, assim, um cara que impõe mais seu jogo. Se precisar de um grappling, o do Deiveson é melhor, porém eu tenho a respeitar muito a mão do Cody Garbrandt, né? Ele é um cara que tem a mão muito pesada, vários nocautes aí na sua carreira, né? Várias mesmo. E é um cara que já nocauteou o Rafael Assunção, né? Já quase nocauteou de Dillashaw ali naquela luta lá, né? Chegou a dar um flashdown nele. Mas é um cara que se expõe bastante e tem um queixo meio maleável, né? A gente sabe que já foi nocauteado várias vezes aí, pelo menos 4 nos últimos anos. Então é um cara que, assim, a tendência é que ocorra uma vitória do Deiveson Figueiredo, né? Tem mais recursos, se sentir a mão pode derrubar, pode ir para garra, pode ir para o clinch, levar para grade, cozinhar a luta, né? O Deiveson é um cara que tem um ritmo muito mais acelerado, só que o Cody Garbrandt é um cara que, além de ter a mão pesada, é um contra-golpeador. Então, de início, a minha perspectiva é que essa luta possa durar, né, até mesmo completar os 3 rounds, porque o Deiveson é um cara também que tem muita resistência, muito físico também, preparo muito bom, muito móvel, muita mobilidade. E enfrenta um Cody Garbrandt aí que, se vencer, na minha opinião, é por nocaute, tá? A não ser que aconteça uma grata surpresa aí, eu acredito que a tendência é a vitória do Deiveson, eu acredito que por decisão. Mas o Cody Garbrandt aí, eu acho que se ele vencer é acertando um golpe aí, principalmente o cruzado dele, que é muito forte. Então galera, segunda luta aqui a gente tem o Bob Green, né, o Bob Verde, que eu gosto de chamar, contra o Jim Miller, né? E aí vai uma curiosidade: o Jim Miller, ele é um cara que esteve presente no UFC número 100, 200 e agora no 300. Há rumores de que ele possa inclusive se aposentar neste card, né? Seria algo realmente muito marcante para ele, que já tem 40 anos de idade. Mas também há alguns rumores de que ele queria fazer 40 lutas. Eu acho que ele está em torno de 37. Bom, vamos ver. Enfrenta o Bob Green, né? Um cara que tem a mão pesada também. O Bob Green, um baita nocauteador. Vem de uma derrota para o Jalen Turner, mas também vinha de uma vitória contra o invicto Grant Dawson, que vivia, excelente frase aí no UFC. É um cara que tem uma mão muito pesada, né? Mas também é um cara que é um pouco limitado, por assim dizer, né? A gente sabe o teto que ele já pôde atingir. Já é um veterano também, 37 anos. Nessa luta, cara, eu acredito que uma tendência de vitória do Jim Miller para mim, porque eu acredito que ele vai dar tudo de si para ganhar. É um cara que tem um gás impressionante, apesar da idade.
né? Das últimas 5 lutas aí vem de 4 vitórias, perdeu para o Alexander Hernandes. É um cara que tem um queixo muito duro, né? Um cara que aguenta muita porrada e é um cara que é difícil de ser finalizado. Você vê que todas as derrotas dele, em sua maioria aqui, é via decisão, né? E é um cara que já enfrentou praticamente todos os nomes aí da divisão, um cara realmente muito duro, muito experiente. O Brandon Miller para mim não vai trazer nada de novo do que o Jim Miller já viu, já foi testado contra todos os melhores, então é realmente uma coisa mais de escolha, né? Eu acho que não é nenhum absurdo você ver a vitória do Bob Green, mas aqui eu tô com o Jim Miller por esse fator mais motivacional, né? Às vezes ele querer vencer, porque ele venceu no UFC 100 e no 200, ele vai querer muito vencer no 300 também, deve ter se dedicado bastante. Bob Green vem de um nocaute muito brutal, né? Então, uma tendência, uma opinião, talvez seja a vitória do Jim Miller aqui. Próxima luta, Marina Rodrigues contra a Jéssica Batistaca Andrade, né? De início a gente já sinaliza aí uma diferença muito grande de envergadura, né? São pelo menos de envergadura, não, perdão, de altura, né? São 13 centímetros de altura, 8, 9, 13 centímetros de altura. Marina Rodrigues um pouco mais velha até do que a Jéssica Batistaca. Acho que ambas se equivalem ali de experiência, de tempo de octógono. Mas a Jéssica, ela é uma lutadora puramente striker, que tem uma excelente defesa de queda e é muito forte fisicamente falando. A Marina é uma lutadora também com predileção no strike, e é uma luta que pode ter até um nocaute, assim, né? Não uma luta, eu geralmente opto por apostar em rounds, lutas femininas, não é o caso dessa. É uma luta que eu tento evitar, na verdade. Ambas têm como ponto forte a trocação, então acredito que essa luta vai se dar na trocação, né? A Marina Rodrigues, ela vem de várias lutas excelentes, né? Ela só perdeu para 3 lutadoras em mais de 10 lutas no UFC, que foi para Amanda Lemos, para Virna e para Carla Esparza, 3 lutadoras muito duras, que não é demérito nenhum você ser derrotado por elas. A Jéssica estava numa sequência muito ruim de derrotas, né? Ela pegou 3 derrotas seguidas aí, Blenfield, Shaunan e a Tatiana Soares, todas pela via rápida. Ganhou da Mackenzie Dern, né? E agora chega aí de novo tentando aí engatar uma sequência de vitórias. Eu acho que essa luta, como eu disse, tem essa tendência de não ir para a decisão, né? Porque ambas têm poder de nocaute, mas se fosse para classificar algum tipo de vantagem, eu ia para Jéssica, porque eu acho que ela tem vantagem contra qualquer striker assim, dessa categoria. Eu acho que ela tem talvez o maior poder de nocaute, assim, é uma mão muito pesada, né? Você vê o tanto de nocaute que ela tem na carreira, e isso para MMA feminino conta muito. E tem também várias vitórias por finalização, mais especificamente a sua guilhotina dela é absurda. E é isso aí, eu acredito que a Jéssica é levemente favorita se fosse classificar. Próxima luta, galera, Jalin Turner contra Renato Moicano, né? Uma luta muito boa assim para se assistir, mas eu acho que é difícil para apostar. Por quê? O Moicano, se ele derrubar, na minha opinião, ele leva, mas derrubar 3 rounds do Jalin Turner, acredito que não vai ser uma tarefa fácil, né? O Jalin Turner, que é um cara muito alto, né? 1,91 m para a categoria de 70 kg, é um cara muito grande, né? Que faz um corte de peso realmente incrível. É aquele cara bem ossudo, né? Que você bate nele e dói em você. Tem uma envergadura muito alta também, 1,96 m de envergadura, uma coisa absurda. O Renato Moicano, para mim, precisa derrubar, senão não vai dar para ele. Gosto muito do Moicano. O Jalin Turner, para mim, se vencer, vai ser por nocaute. Eu acredito que o Moicano, se fizer a estratégia correta, pode acabar ou finalizando ou levando para decisão. Aí é questão de escolha mesmo de quem vai impor o seu ritmo de jogo. Se o Jalin Turner negar as quedas e conseguir levar a luta em pé, ele leva. Se o Renato Moicano conseguir derrubar, e mais que isso, conseguir derrubar os 3 rounds, porque isso vai exigir muita energia, muito desgaste físico, principalmente de um cara. Olha o tamanho da perna do Jalin Turner, cara. Assim, é uma finura nas canelas também, então dá para fazer um double leg ali. Então realmente é quem imprimir ali o seu jogo, essa que é a grande verdade. Próxima luta aí, né, galera, iniciando a segunda etapa do card preliminar, a gente tem aí o Diego Lopes contra o Sodiq Yusuff, né? O Sodiq Yusuff, que vem de derrota para Edson Barbosa,
ele que estava ganhando ali a luta, até morrer um pouco no gás ali, incrivelmente para o Diogo Barbosa, que era até mais velho que ele. O Sodiq Yusuff é um cara que tem ali suas qualidades, mas ele se demonstrou um cara bastante limitado, talvez, ali contra o Edson Barbosa. Não teve gás para lutar 5 rounds, não conseguiu quedar o Edson, perdeu em pé na trocação e enfrenta o Diego Lopes, que é um cara extremamente enérgico, de mão pesada, que fez uma guerra contra o Evloev, ganhou do Sabatini e do Gavin Tucker em menos de 2 minutos de luta. Duríssimo, né? Um cara duríssimo. Eu acredito que o Diego vem assim chegando muito forte nessa divisão. Eu, na verdade, inclusive, não consigo ir contra o Diego aqui pelo nível que ele tem apresentado, né? Eu acredito que ele foi o adversário mais difícil que o Evloev enfrentou, inclusive, até mesmo mais do que o Arnold Allen e o Dan Ige. Então não tem como, cara, eu contrariar aqui o Diego Lopes. Essa que é a grande verdade. Então, a minha visão dessa luta é que o Diego consegue trocar bem em pé. O Sodiq, se for levar para o chão, coisa nesse sentido, para mim o Diego não passa nenhum aperto. E o ritmo que o Diego imprime, o Sodiq Yusuff pode durar ali um round, mas se for para 2 rounds, não sei não. Porém, eu acho que uma coisa que vale se atentar é o mais 1,5 rounds, né? O Sodiq Yusuff é um cara que, por mais que ele venha dessa derrota aí pro Edson Barbosa, ele só foi nocauteado uma vez na carreira e nunca foi finalizado, né? É um cara que tem ali um grappling sólido, né? Que é o principal ponto forte do Diego Lopes também, faixa preta de jiu-jitsu, ele que é o treinador de jiu-jitsu da... Ai meu Deus, esqueci o nome dela, da campeã mexicana aí, me fugiu o nome, enfim. Então o Diego Lopes é um cara muito bom de jiu-jitsu. E é isso, cara. Eu acredito que essa luta pode ser bem interessante para pegar o mais 1,5 rounds, porque essa luta pode se estender. Eu acredito que se um ou outro tomar algum atraso ali na trocação, pode levar a luta pro chão, pode tentar uma garra, um jogo de clinch, cadenciar mais a luta. Então acho que compensa ficar atento nesse contexto, beleza? Próxima luta, Holly Holm contra Kayla Harrison, né? Holly Holm, 42 anos já, né, galera? Tem que considerar isso. Muito respeito pela Holly Holm. Sou fã dela, exímia lutadora de kickbox. Enfrenta a Kayla Harrison, né? Kayla Harrison, para quem não sabe, é uma medalhista olímpica de judô, né? Que transitou aí para o MMA, né? Uma lutadora muito boa. Sua única derrota foi para Larissa Pacheco, que não é demérito nenhum, né? Larissa muito dura. Isso no PFL. Vai fazer sua estreia aí no UFC. O que acontece? A Kayla Harrison, ela lutava de 70 quilos lá no PFL, até onde eu lembro, né? E ela luta agora de 61 aqui no UFC. Então acredito que ela fez um trabalho de corte de peso aí mais forte. Enfrenta a Holly Holm, que, cara, pra mim só de ter 42 anos isso já é um fator muito determinante. Aqui é um confronto de estilos, né? A Holly Holm é striker, a Kayla é destra. Ambas são canhotas, né? Não é comum isso acontecer. Pela idade, por esse confronto de estilos, eu acredito que ser mais favorável a Kayla Harrison, que é mais jovem. É uma lutadora que, na minha opinião, vai conseguir botar pra baixo. Eu vou de Kayla Harrison aqui, né? É claro que a trocação da Holly Holm é infinitamente superior à da Kayla Harrison, até o nível que a gente pôde assistir da trocação da Kayla Harrison até aqui, mas por esse fator de idade, fator juventude, fator físico, fator diferença de estilos, eu acredito que a Kayla Harrison vença por ter êxito no seu jogo de grappling, beleza? Próxima luta, galera, Kelvin Kattar contra o Aljamain Sterling, né? Aljamain Sterling, ex-campeão dos pesos galos, né? Subindo de categoria aí para os peso pena, depois de ser nocauteado pelo Sean O'Malley, né? Kelvin Kattar já é um peso pena de origem aí, né? Sempre entrega boas lutas, né? Já enfrentou vários nomes aí consagrados do UFC. Falamos aí de Josh Emmett, Arnold Allen, Giga Chikadze, Max Holloway, Dan Ige, Zabit Magomed Sharipov, Jeremy Stephens. Então um cara muito testado, moicano.
enfrenta aí o Sterling. Cara, o que eu acho dessa luta? Eu acredito que pode ser uma luta que possa ir para a decisão de início. Dois caras aí que tem bom nível na luta de grappling, e dois caras também que possuem bom queixo ali na trocação. Acredito que essa luta, na minha visão, essa luta na minha visão tem um leve favoritismo para o Aljamain Sterling, né? É um cara que conseguiu ser ex-campeão, é um cara que conseguiu vitórias contra caras consagrados, né? Em Cerrudo, ex-campeão, TJ Dillashaw, ex-campeão, venceu do Petrian de maneira dominante, finalizou o Cory Sandhagen, né? Então vai ser uma coisa de realmente ali, se o Aljamain Sterling fez uma boa transição, né? Ele que sentia muita dificuldade no corte de peso, né? Mas ele é um cara muito forte, muito físico. Acredito que ele vai passar por cima disso contra o Kelvin Kattar, que vem de 2 derrotas, já tem 36 anos, né? Acredito que já passou o teto do que ele poderia entregar também. Mas aqui eu acredito que essa luta possa ter uma tendência de ir para a decisão, ou pegar mais 1,5, mais 2,5 rounds, e um leve favoritismo para o Aljamain Sterling, tá? Que vai fazer a sua estreia aí no peso pena, beleza? Galera, próxima luta, Jiri Prochazka contra Aleksandar Rakic. Eu sou um pouco suspeito para falar do Prochazka, porque eu gosto muito dele, mas sem sentimentalismo aqui. É um cara muito duro, um cara de mão pesada, finalizador, nocauteador, que sempre entrega boas lutas, né? De início, eu já vou deixar claro aqui o meu posicionamento, né? Porque das últimas 10 lutas do Jiri Prochazka, todas não foram para a decisão, né? Na verdade, essa do Glover ia para a decisão, né? Essa luta é até um pouco triste. Faltando 30 segundos, ele conseguiu pegar o Glover. É uma luta dura, né? Enfrenta um Rakic, para mim, que é um cara que luta muito pouco, né? A gente pode ver aqui que a última luta dele foi em maio de 2022. Então, praticamente 2 anos que ele não luta, ainda saiu derrotado. Nessas últimas vitórias foram caras aí que estão numa decadência muito grande, que é o Thiago Marreta, né? Que está numa sequência absurda de derrotas, né? Migrando de eventos, etc. O Anthony Smith também, que vem, né, ali sendo derrotado para galera ali do pelotão do meio, da categoria do meio pesado. Então a gente não sabe que Aleksandar Rakic a gente vai ter aqui, né, frente a um Jiri Prochazka, que chegou aí a ser campeão do Rising, chegou aí a ser campeão ganhando do Glover, fez um primeiro round muito bom contra o Poatan, até ser nocauteado. Para mim o Jiri Prochazka tem mais ferramentas e mais recursos aqui para sair vitorioso, tá certo? Então eu acredito que por todo esse contexto do Rakic muito tempo sem lutar, o Prochazka está num ritmo, né, de luta melhor, né? Ganhou ali do Glover, né? Fez um primeiro round muito bom contra o Poatan, uma disputa pelo título. Então eu acredito na vitória do Prochazka, e talvez por nocaute ou finalização, porque é uma tendência das lutas do Prochazka, né? Você vê que das últimas 12 lutas do Prochazka, nenhuma foi para decisão, tá certo? Galera, iniciando aqui o card principal, né? Chegando aqui as lutas do card principal, a gente tem um Bo Nickal contra o Corey Brundage, né? O Bo Nickal, para quem não sabe, esse cara aqui, ele é um fenômeno do wrestling. Para quem não sabe, o wrestling nos Estados Unidos, no college, né, nas universidades, é muito forte. Ele saiu de um recorde de quase assim 140/2, assim, ganhou 140 e perdeu 2, assim, algo nesse sentido. Isso é algo muito difícil. Ele foi campeão em categorias diferentes, né? Então um cara muito bom de wrestling mesmo, né? Realmente um cara assim que talvez tenha o melhor wrestling do UFC junto com o Chimaev, é o que dizem. Bom, enfrenta o Corey Brundage, né? O Corey Brundage aí, um cara que inclusive tem uma tendência do wrestling também, né? Ele é um cara que tem ali suas qualidades. Foi finalizado pelo Rodolfo Vieira, faixa preta de jiu-jitsu, multicampeão. Então é um cara que sente dificuldades quando enfrenta grapplers, né? Suas maiores vitórias foram contra caras mais dependentes do striking, né? Pra mim ele é um cara que, assim, talvez possa ser até melhor do que o Bo Nickal na trocação. Inclusive o Bo Nickal vem de vitória por nocaute no primeiro round. Então é bom a gente estar atento aí, porque o Bo Nickal, por mais que ele seja um especialista de wrestling, ele está evoluindo na parte em pé,
mas pra mim não tem nem lógica aqui. Pra mim vai dar a vitória do Bonico ou por nocaute ou por finalização. Não vou me opor aqui a nenhuma desses dois cenários. Para mim há uma discrepância física, né, de preparo físico, dá uma discrepância de técnica em níveis de luta de solo a favor do Bonico aqui, e não tem como ficar fora disso, tá bom? Então, vitória Bonico. Próxima luta, galera, Charles Oliveira, Charles do Bronx contra Arman Tsarukyan. Cara, essa luta é dura, para mim é mais difícil de se analisar desse card. Vamos lá. Conversei recentemente com um amigo que ele até falou, cara, tem certos lutadores que você não aposta contra, né? O Charles do Bronx é um desses. Ele tira um coelho da cartola, ele tá tomando um pau e de repente ele vira, acha uma finalização, acha um nocaute. É um cara que já varreu vários nomes de peso aí do UFC. Michael Chandler, Dustin Poirier, né? Justin Gaethje, que tá no card aí na próxima luta também. Cara, essa luta vai ser muito dura. Porém, em nível de Charles do Bronx, eu acredito que eu entendo um pouco, porque eu sempre peguei green com ele, indo a favor ou indo contra. Peguei green contra o Dariush, contra o Gaethje, contra o Poirier, contra o Chandler, contra o Tony Ferguson e contra o Makhachev. Eu fui a favor do Makhachev nessa luta. Então vamos lá, cara. O Tsarukyan, ele é um cara que tem um jogo de chão muito bom, né? É um cara da Armênia, né? Um país ali, acho que é do leste europeu, salvo engano, não sei. Mas é um cara que tem excelente nível na luta de solo. Já ganhou de vários caras, inclusive, que são bons, né, no chão. Suas únicas derrotas foram para o Ganho e Makhachev, que são dois caras que são grapplers também, né? Ou seja, Makhachev sambo, Ganho, mesma coisa. Ganho, inclusive, foi da seleção polonesa, né, de wrestling, lutou a DCC, enfim. Dois caras grapplers, né, que tem um jogo de chão muito bom no seu repertório. Enfrenta o Charles, né, cara? O Tsarukyan em pé, ele tem muitas vitórias por nocaute, vocês podem ver aqui. É um cara muito bom. O Charles dispensa comentários, é o maior finalizador do UFC, mas eu tenho que citar aqui algumas coisas do Charles. Suas últimas vitórias contra Dariush, striker, Gaethje, striker, Poirier, striker, Chandler, striker, Kevin Lee, striker. Então, assim, a maioria das vitórias dele foram contra strikers. Quando ele pegou um grappler, ele perdeu, que foi o Makhachev. O Tsarukyan é um grappler. Então, o que eu penso, né? Vamos fazer esse raciocínio para se apostar. E antes disso eu vou só englobar uma coisa. O Charles, olha aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Em 19 das últimas 20 lutas, as lutas do Charles terminaram por nocaute ou finalização. Apenas contra o Tony Ferguson, que foi para decisão, e o braço do Tony Ferguson ficou um bambu, que ele tomou armlock de envergar o braço. Então, já deixo claro aqui antes o posicionamento de que essa luta talvez não vá para a decisão. Isso é uma tendência das lutas do Charles e o Tsarukyan também, né? Essas últimas ganhou do Joaquim Neto Silva, ganhou do Dariush, do Joel Alves, do Jagos, todos por nocaute. Tem algumas lutas ali indo para a decisão, mas ele aceita a trocação, ele aceita o jogo de solo quando a luta pede isso, não é um cara que nega. E o Charles traz isso consigo, então já deixa esse alerta aí primeiramente. Segundamente, galera, eu vou deixar aqui com vocês que a odd do Charles está muito boa para você pegar uma vitória do Charles ou por nocaute ou por finalização. Então o que eu recomendo? Talvez você ir na unidade a favor do Tsarukyan ou da luta não chegar até o fim e pegar um bingo, uma múltipla, um Charles por nocaute ou finalização, porque está compensando muito pela odd. Então você faz um casamento, né? Um ganha-ganha, onde você pega o Charles para vencer por nocaute ou finalização e o Tsarukyan na unidade, de forma que você fique com um lucro, mesmo que menor que seja. Essa é a minha visão de uma opção que você pode fazer. Se não, estatisticamente a luta não chegar até o fim, tá muito bom. Ou então você faz a sua escolha pelo seu coração, você acha que o Charles vai ganhar, ou pelo Tsarukyan, né? Igual eu disse na minha análise, o Charles é um cara que
geralmente enfrentou mais strikes, né? E agora o Tsarukyan é um casamento que, tipo assim, ele é grappler, né? Ou seja, se o Charles levar o Tsarukyan pro chão, acredito que o Tsarukyan saiba se virar. E, enfim, é isso. Então, luta difícil, tá? Não há certo e errado aqui, é escolhas. Ou é a favor do Tsarukyan, ou é a favor do Charles do Bronx, beleza? Próxima luta, galera, Justin Gaethje contra Max Holloway, né? Cara, que guerra, que card top. Max Holloway, cara, eu não tenho nem palavras, porque é um cara que em 26 lutas, eu acho, no UFC, ele nunca tomou um knockdown, velho. E olha os caras que ele enfrentou: Charles do Bronx, Anthony Pettis, José Aldo, Brian Ortega, Cub Swanson, Volkanovski 3 vezes, e Rodrigues, Calvin Kattar, Arnold Allen, Frank Edgar, Dustin Poirier. Bicho, isso aqui não existe, esse cara é um monstro. Primeiramente, eu indico uma coisa: forte tendência da luta ir para decisão. Por quê? Porque o Max Holloway aguenta muita porrada, muita mesmo. E o Justin Gaethje é um cara que, apesar de ter muito poder de nocaute, ele também aguenta soco. E o Max Holloway não se destaca pelo seu poder de nocaute, ele se destaca mais pelo seu volume de golpes. Então eu acredito que essa luta possa ter uma tendência de ir para decisão, porque por mais que o Justin Gaethje tenha uma mão de marmita, bicho, o Max Holloway enfrentou o Dustin Poirier, que é o maior nocauteador da categoria, e não caiu. Então, assim, é uma luta que pode ser que seja uma guerra, pode ser uma luta do ano e que vá para decisão. Mas são escolhas também, né? Nesse nível de luta aqui é insano. Qualquer aposta tem seu valor, seu sentido. O Max Holloway é um cara que varreu a categoria inteira, só perdeu pro Volkanovski. Tem que respeitar isso nele. O Justin Gaethje é um cara que, desde que ele perdeu pro Charles do Bronx, ele vem num nível maior. Ele venceu do Fiziev e do Dustin Poirier, inclusive nocauteou o Dustin Poirier. Então é uma luta que, pra mim, na minha visão, né, tem uma tendência aí de vitória do Justin Gaethje. Na minha visão, acredito que Justin Gaethje vai conseguir tocar mais o Max Holloway, e tem mais um fator determinante. O Max Holloway, ele é do peso pena. Essa luta vai acontecer no peso leve, na categoria de cima. Então o Justin Gaethje, ele já vai estar melhor ambientado. O Max Holloway já é um cara que já vem da categoria de baixo. A gente não sabe como que ele vai sentir isso. Então, na minha visão, o favoritismo aqui é para o Justin Gaethje, certo? Próxima luta, Zhang Weili contra a Yan Xiaonan. A Zhang, cara, ela é muito boa, lutadora muito técnica. Enfrenta sua compatriota, né? Sua conterrânea, também chinesa. A Zhang, a única derrota dela no UFC foi para uma lutadora, se chama Rose Namajunas. Tirando isso, Jessica Batistaca, Carla Esparza, Amanda Lemos, Joana Jedrzejczyk, ela ganhou. E ganhou bem, ou nocauteando, ou finalizando, ou por decisão unânime. A sua adversária, a Yan Xiaonan, é uma lutadora boa? É uma lutadora boa. Ela tem seus méritos, tem suas virtudes. Pra mim, na minha visão, não tá no nível da Zhang, tem que ser franco, né? Ela vem de boas vitórias aí contra a Jessica Batistaca, contra a Mackenzie Dern, né? Perdeu para Marina Rodrigues até numa luta muito contestada, né? Foi uma decisão dividida aí, mas foi nocauteada para Carla Esparza. Mas na minha visão, da Zhang, acredito que essa luta pode até trabalhar mais 1,5 rounds, algo assim, né? Que é uma tendência, de lutas das duas, inclusive, né? A Zhang, apesar de ter nocauteado e finalizado, por exemplo, com a Amanda Lemos, fez duros 5 rounds, né? Para Rose aqui também, para Joana Jedrzejczyk. A Yan Xiaonan já traz consigo mais essa luta para a decisão. Como é uma luta valendo o título, né? Vai ser uma luta de 5 rounds, pode ser algo que você pode explorar. Talvez os lutadores começam estudando mais ali, medindo a distância, enfim, controle. Então eu acredito que a prateleira da Zhang ainda é um pouco maior, mas pela odd, se você quiser fazer um troco também na Yan Xiaonan,
Não é nenhum absurdo, mas fica aqui registrado o meu posicionamento, que para mim a Zhang tem mais ferramentas, é mais técnica, mais lutadora, mais experiente, tem mais lutas. Eu acredito que a tendência é que ela leve, tá bom? Chegamos à luta principal, luta pelo título do meio pesado. Cara, uma luta boa, hein? Uma luta boa. Jamahal Hill contra Alex Pereira. Possivelmente a vingança, né? Porque o Jamahal Hill venceu o Glover e o Poatan tava de corner do Glover naquela ocasião. Rolou aquela troca de olhares ali, né? Jamahal Hill é um cara que você não pode subestimar. Se você acha que isso aqui vai ser uma luta fácil, você tá enganado. Jamahal Hill é um cara canhoto, braço longo, de boa envergadura. Inclusive parece muito com o Poatan em altura e envergadura, tem os mesmos números. É um cara que tem um bom volume de golpe. É um cara que, tipo assim, a precisão dele é muito boa. Todo golpe que ele solta acerta, literalmente. É um cara que é pesado, bicho. Um cara, tipo assim, como é que eu posso dizer? Tem a morfologia do corpo dele, né? Um cara, um biotipo dele não é muito comum, você não se encontra em qualquer lugar. É tipo um cara muito forte mesmo. Um cara alto, então tem ali seu repertório. Coisas que eu vou destacar aqui. Ambos se equivalem em lutas de MMA. Você vê que o Poatan tem 11 lutas de MMA, o Jamahal Hill tem 13. Então, né, geralmente o Poatan enfrenta caras mais testados, porque ele é um cara que fez sua carreira toda no kickboxing. O Jamahal Hill não é muito mais experiente no MMA do que o Poatan. Agora, fica registrado aqui também que em pé o Poatan tem mais recursos, né? É um cara versado no kickboxing, duplo campeão do Glory, né? Um cara que trabalha muito bem os low kicks, que pode ser uma arma a ser usada contra o Jamahal Hill. Para mim, o Jamahal Hill vai ter que quedar, né? Vai ter que impor ali seu jogo de no mínimo, grade, né? Cansar o Poatan, às vezes encurralar na grade, trabalhar ali umas joelhadas, minar a perna, joelhada, clinch. Porque na minha visão, se for em pé puramente na trocação, acho que dá Poatan, cara, né? O Poatan, pra mim, tem mais poder de nocaute, tem mais recursos, mais ferramentas. Pra mim é o favorito. Eu acredito que ele vença, mas eu tenho um certo receio com a mão do Jamahal Hill, caso entre. E eu tenho um certo receio do Jamahal Hill conseguir quedar o Poatan e trabalhar um ground and pound. Essa é a minha visão da luta. Porque eu acredito que o Jamahal Hill tem armas para vencer o Poatan, sim, se ele usar bem a estratégia. Mas o Poatan é um cara extremamente frio, né? E vai ter um auxílio muito grande, que é o que? O Glover Teixeira, que já lutou contra o Jamahal Hill, já fez um camp para se preparar contra o Jamahal Hill, e é basicamente o braço direito do Poatan, né? Eles treinam juntos. Então acredito que isso pode sim ser um diferencial. Tô com o Poatan, não sei se por decisão ou nocaute, porque tem mais um contexto, né? O Jamahal Hill tem apenas uma derrota, que foi pro Paul Craig, né? Muitos dizem que foi um golpe de sorte. Eu não acredito em sorte no MMA, mas é um cara que tem uma mão pesada aí, como vocês podem ver, né? Bom, é isso, né? Literalmente uma luta difícil, mas eu acredito que com todo o contexto que está englobado aqui, a vitória do Poatan, na minha visão, é algo que pode sim ser alcançado pelo Alex Poatan. Já enfrentou vários strikers, vários caras diferentes, múltiplos atletas, já fez sparring com muita gente. Para mim, o Poatan tem mais recursos, mais ferramentas, mais poder de nocaute e deve sair vitorioso, beleza? Galera, se você chegou até aqui, te agradeço muito, muito obrigado. Deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, obrigado pela força, valeu!